Paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra nessa noite. E eu tenho visto quanto o Senhor tem ministrado o nosso coração, tem rasgado o nosso coração com cada palavra que tem sido ministrada aqui no altar, com cada instrumento do Senhor que Ele tem trago aqui nesse lugar. E cada lugar que o Senhor nos envia, nos coloca, a palavra ela tem rasgado o nosso coração, ela tem feito um efeito tão grande em nós, que eu entendo que o Senhor está construindo algo em nós. Acredito que esses dias são dias onde o Senhor está construindo algo dentro de nós, para que nós possamos nos transformar naquilo que a palavra do Senhor fala, para que a gente possa conhecer qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Ele precisa construir algo dentro de nós, né? Porque não dá para que o Senhor faça algo, construa algo, se não estiver mudando nada em nós. Só vamos entender a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor quando nós permitimos que o Senhor construa algo dentro de nós. Porque as coisas não são, isso que o Senhor tem falado muito, as coisas não são do lado de fora, aquilo que tem que ser do lado de dentro de nós. O que o Senhor está querendo fazer do lado de dentro, transformar do lado de dentro, mudar do lado de dentro, mexer do lado de dentro, porque automaticamente Ele vai trazer as mudanças para o lado de fora, desde que seja gerado algo dentro do nosso coração. E é por isso que eu queria compartilhar essa palavra que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, onde nós tivemos aqui um chá de mulheres com a pastora Tati, com uma palavra extremamente pontual, uma palavra poderosa também. Palavra, né, amados? Palavra. O Senhor tem trago palavras, porque é tempo de nós comermos a palavra. É tempo de nós nos sustentarmos dela, porque só ela vai nos alimentar no dia da escassez. Só ela vai nos fortalecer nos dias difíceis e trabalhosos. É a palavra. Por isso que a palavra fala em Apocalipse, fala muito isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Porque o Espírito Santo está dizendo para a igreja, para que a gente possa ouvir a palavra, porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que nós somos curados, libertos, transformados. Então, nós precisamos ouvir a palavra, entender a palavra e permitir que essa palavra gere transformação dentro de nós. Amém? Se você achou Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar para que o Espírito Santo, Ele ministre essa palavra no seu coração, que o seu coração esteja quebrantado nessa noite, rendido ao Espírito Santo, para que Ele possa produzir aquilo que Ele precise e que você necessita, que seja produzido na sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus glorioso, Tu és um Deus que nós te adoramos, te glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa noite, Pai. Nós rendemos a Ti toda a nossa adoração e nós declaramos todo o Seu governo sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, Senhor da nossa nação, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. E que a Tua palavra, ela é uma semente, Pai. Que essa semente venha encontrar uma boa terra dentro do nosso coração, onde ela possa ser germinada, onde ela possa produzir frutos de transformação, onde ela possa produzir frutos que vai nos levar a estar diante da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Aonde o Senhor vai alinhar o céu com a terra dentro de nós, aonde o Senhor vai gerar em nós aquilo que necessitamos, Pai, para que possamos compreender o Senhor, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, Pai. Pai, eu quero declarar
que no Senhor estão firmados céus e terra. Eu quero declarar que tudo está fundamentado, firmado no Senhor. Não existe outro fundamento a não ser Cristo. O único fundamento das nossas vidas, Pai. O único alicerce, o único alinhamento, a única estrutura, Pai, é Cristo em nós. A esperança da glória, é o Cristo vivo. É um Cristo que transforma. É um Cristo que transforma. É um Cristo que muda o percurso da nossa história, Pai. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso general de guerra, o grande eu sou, o príncipe da paz, o grande Deus todo-poderoso, Pai. Por isso, nessa noite, ministra o nosso coração, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu amo muito essa passagem. Eu já falei sobre algumas coisas aqui nessa noite, mas eu quero que você fique na dispensação do Senhor, permitindo que o Espírito Santo ministre seu coração, amém? Ele nos tirou, versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principado, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste império entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isto também trabalho, combatendo-se segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amados, que tremendo que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo inteiro, né? Se você for ler toda a palavra, se você for ler todo o capítulo inteiro, porque é bom você ler todo o capítulo, é bom você buscar esse entendimento, mas quando eu leio aqui no versículo 13, aqui o Senhor está dizendo que Ele nos tirou, aqui Ele está declarando, Ele nos tirou da potestade das trevas. Isso significa que Deus, Ele já nos libertou. Isso significa que Ele já nos tirou
do império das trevas, da potestade, de principado, de lugares aonde nós vivíamos presos, oprimidos, doentes, com tanto de coisa. A palavra que aqui nós lemos, Paulo está dizendo, Ele te tirou, Ele me tirou. Ele nos tirou desse lugar. E Ele nos transportou para um lugar de glória. Ele nos transportou para o reino do seu Filho. O Senhor nos tira de uma vida que eu acredito que cada um de nós aqui temos uma experiência de encontro com Jesus. Eu acredito que cada um de nós aqui tem o seu testemunho a contar de quem você era, de como você vivia, de como era a sua casa, de como era a sua família, as suas batalhas, suas guerras, as suas lutas. Mas é tão maravilhoso nós estarmos aqui. Porque se nós estamos aqui é porque nós entendemos que o Senhor já nos tirou desse lugar. O Senhor já nos transportou, já não estamos mais nesse lugar. Não pertencemos mais a um lugar de trevas, não pertencemos mais a um lugar de escravidão, aonde o pecado nos dominava, aonde a mentira, o engano, tantas outras coisas faziam parte das nossas vidas a ponto de nos aprisionar. Né? Eu não estou dizendo aqui que a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas eu quero que você entenda que o Senhor já te tirou desse lugar. O Senhor já nos tirou e nos transportou para o outro lugar. E que lugar é esse? O lugar do seu Filho, o lugar do amor, o lugar da graça, o lugar de poder, o lugar de glória. O Senhor nos transportou para um lugar de autoridade. O Senhor nos levou para esse lugar onde Ele está dizendo aqui, ao qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nos levou para um lugar onde nós reconhecemos a soberania de Deus, a grandeza dEle. Onde nós reconhecemos quem Ele é. Aonde nós sabemos que esse lugar onde nós estamos, Ele é o cabeça, Ele é o general de guerra, Ele é o governo de tudo e de todas as coisas. Nós reconhecemos o Senhor como sendo não só o Salvador, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor máximo. Sabe o que é uma autoridade máxima? É Cristo em nós, a esperança da glória. Que a palavra que nós lemos aqui é Cristo em nós, a esperança da glória. É aquilo que eu carrego, é aquilo que você carrega. O Cristo, esse Cristo que nos tirou desse lugar e nos transportou para outro. Para que a gente não volte mais, como em Gálatas 5 fala, não volteis mais para o jugo da escravidão. Que escravidão? A escravidão que nós vivíamos antes, sem conhecer a Cristo. A escravidão do pecado que nós andávamos sem conhecimento, sem entendimento. Mas o Senhor está dizendo, já tirei você desse lugar. Ele já transportou você para um outro lugar para que você viva uma novidade de vida, para que você viva o novo do Senhor, para que você tenha uma mente renovada, para que você tenha um espírito inclinado para Ele, para que você nasce de novo. Por isso que Ele está falando aqui, olha, Ele nos tira daqui, nos coloca aqui, para que a gente experimente esse lugar. Para que a gente compreenda esse lugar que não é qualquer lugar. Não servimos qualquer Deus, não servimos um Deus de letra minúscula, mas servimos um Deus que transportou você de um lugar para outro. Servimos um Deus que Ele diz que você é a esperança da glória, porque você carrega Ele dentro de você, aonde você vai. Você representa Cristo onde você está. E Ele está dizendo aqui que Ele nos levou para esse lugar, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude de Deus habitou em Cristo Jesus. Toda a plenitude, sabe que esse é o tudo de Deus. É o tudo de Deus habitando em Jesus. Ele está dizendo de uma plenitude. E que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Através da reconciliação, através da morte de cruz, através de Cristo Jesus, Ele reconciliou todas as outras coisas. Ele está firmando aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Ele está firmando aqui esse lugar que Ele nos colocou. E Ele diz aqui no 21, a vós também.
Ele está falando de mim e de você. Ele fala, você também, vós também. Nós éramos estranhos, inimigos de Cristo. Pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento. Nós agíamos com o nosso próprio entendimento. Nós agíamos com a nossa própria maldade, que diz aqui da maldade que cada um de nós carregávamos, sem conhecer a Cristo e sem ter entendimento, igreja. Por isso que nós não podemos retroceder, não podemos voltar ao lugar de onde Cristo já te retirou. Não podemos entrar mais nesse lugar de aprisionamento que um dia você já foi liberto, você já foi transformado, você já foi transportado para um outro lugar. Agora você precisa entrar no lugar em Cristo. Agora você precisa mergulhar em Cristo. Agora você precisa nadar nele, entrar nele, saber quem ele é, buscar o conhecimento dele, para que você saiba verdadeiramente a sua identidade nele. Mas quando a gente não entende isso, é por isso que há muita inconstância na vida do ser humano. Porque ele não compreende quem é essa plenitude, quem é esse poder, quem é esse governo que te tirou de um lugar e te colocou no outro. Só Deus tem esse poder. Eu não tenho esse poder de tirar ninguém do lugar e mudar e transformar. Mas Deus, Ele tem todo o poder, o Espírito Santo, Ele tem o poder de convencer o homem do juízo, da justiça, do pecado. O Espírito Santo, Ele tem esse poder de convencimento. E eu entendo isso quando Ele diz aqui nessa passagem. E se na verdade, Ele está dizendo para nós, nesses dias, que se nós permanecermos fundados e firmes na fé, e não vamos mover da esperança. Sabe o que ele está falando? Que nós precisamos estar fundamentados, firmados em Cristo. Sabe o que é isso? É quando você entende que você é uma árvore enraizada nele. Você é uma árvore que as suas raízes são profundas, porque estão enraizadas, agarradas nele, que pode vir vento, tempestade, chuva forte, tsunami, mas não vai te abalar, porque você está enraizado nele. Você está fundamentado nele, você está firmado nele. Nós precisamos a cada dia mais, sabe, lendo essa palavra, para esse tempo de hoje eu vejo o quanto nós precisamos estar ainda mais firmados nele. Ainda mais fundamentado, ainda mais buscando o fortalecimento dele. Ainda mais tendo essa fome, essa sede dele. Esse desejo de estar com ele. Esse desejo, sabe, amados, de ouvir a voz dele. De ser direcionado por ele, de ser governado por ele. Porque a palavra fala que ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é quem governa a igreja. A palavra está falando que ele é cabeça. Existem princípios na palavra de Deus. Aqui no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Eita glória! Sabe, quando eu leio, eu entendo que Cristo, Ele é esse cabeça, por mais que muitas pessoas, por muitas religiosidades, não permite que o cabeça governe, vai andar desgovernado. Mas quando você obedece, quando você submete, você entende que Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo ligado a essa cabeça. O corpo obedece o cabeça que é Cristo. O corpo deseja ser alinhado com Cristo. Deseja andar em alinhamento, deseja continuar sendo transformado, deseja continuar sendo mudado. E eu queria continuar lendo outro versículo lá em Efésios capítulo 1. Volta um pouquinho aí em Efésios capítulo 1. Versículo 1 fala também exatamente sobre isso. Sobre esse Cristo que eu quero pregar aqui nessa noite, sobre o único Cristo. Esse Deus Todo-Poderoso que nos libertou e nos tirou desse império de trevas. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aonde, igreja? Em Cristo. Nós só seremos abençoados, só seremos plenos, só entenderemos
entendemos tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas em Cristo. Não há outro lugar para mim e para você que tenha uma bênção plena, que tenha as regiões celestiais sobre a sua vida, se não for em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele. Olha que coisa linda, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu, Ele nos gerou, Ele nos formou nele. E se nós entendemos isso, nós vamos entender que todo o fundamento está nele e a gente tem que estar nele. Não pode largar dele, porque Ele é o fundamento da sua vida. Ele é o alicerce da sua vida. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Tudo que Ele fez foi em amor. Todo o preço que Ele pagou naquela cruz foi em amor, por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos chegar aqui na igreja, glorificar Ele com o nosso melhor, porque não é mais sobre nós, não é sobre a nossa vida pessoal, não é sobre os nossos problemas e dificuldade, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Quando nós adoramos, nós não adoramos muitas vezes pela condição que nós nos chegamos, que às vezes é natural você chegar cansado ou abatido, mas quando você entende que é sobre Ele, você adora Ele em espírito e em verdade, porque não é sobre o que segura você, não é sobre o que você sente, mas é sobre aquilo que você entende nele. É sobre aquilo que é gerado dentro do seu interior através dele. Então você se fortalece, você se renova, você se restaura. Você adora Ele mesmo sem forças, você sente a força de Deus, porque Ele é a força em nós. E Ele dá força ao cansado. E Ele nos chama, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O único que pode aliviar o nosso cansaço é Ele. O único que pode tirar todo o peso de nós é Ele, não existe outro caminho. Por isso que a palavra fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é a única verdade para nós. E Ele é o único lugar que nós encontraremos vida e vida em abundância. É Cristo Jesus, é Jesus Cristo em nós. Versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estai, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Olha que coisa tremenda. Olha que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, em que hoje ouviste a verdade. Porque a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade de Cristo que nos liberta. É a verdade de Cristo que nos transforma. É a verdade de Cristo que nos tira de uma vida de engano, de uma vida de mentira, de pecado, de tanto sofisma, para que possamos viver as verdades de Cristo. E Ele está dizendo aqui nessa palavra que depois que você ouviu a palavra da verdade, nós ouvimos essa palavra da verdade. Por isso estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque um dia nós ouvimos essa palavra da verdade.
Um dia essa palavra me tirou, um dia essa palavra me curou, um dia essa palavra me libertou, um dia essa palavra me transformou, um dia essa palavra me trouxe para a presença, e nós estamos aqui para louvor da glória do Senhor, para glorificar, para exaltar, para todos os dias você se lembrar, só apenas lembrar de onde Ele te tirou, para você dar mais glória ainda, para você lembrar o que Ele fez na sua vida e você glorificar ainda mais. Se nós entendemos isso, nós iremos glorificar o Senhor ainda mais. Quando lembrarmos de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos transportou, é motivo de você pular e dar glória e aleluia, e se alegrar todo dia na presença dEle. Só de lembrar do seu passado, só de lembrar de quem nós éramos e de onde Ele nos tirou. Hoje nós estamos aqui felizes. Estamos aqui alegres, estamos aqui com quem sonha os sonhos de Deus. Por quê? Porque nós entendemos essa verdade, nós ouvimos essa verdade, nós compreendemos essa verdade. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção das possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu Deus, Deus maravilhoso, que se manifestou e tem se manifestado e quer se manifestar através das nossas vidas. Ele quer operar essa grandiosa obra de reconciliação, de manifestação de poder, de glória, de graça, através das nossas vidas, que fomos chamados, escolhidos por eles, fomos reconciliados junto com eles para vivermos essa plenitude que Ele está falando, para vivermos a plenitude da Tua palavra, a plenitude da Sua vontade, sermos pessoas plenas, convictas de quem Cristo é em nós, de quem verdadeiramente Cristo é. Aqui Ele está dizendo, está falando aqui de todo o seu poder, aqui está falando de toda a sua criação, aqui está dizendo de tudo aquilo que Ele constituiu. Aqui no versículo 20 fala que, no 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amado, o nome de Jesus está acima de todo poder, de todo principado, toda potestade, de todo domínio. Ele é o único domínio, Ele é o único poder, Ele é o único governo, Ele é a única autoridade. É a Ele que nós temos que nos render e dar graças e louvores a Ele em todo o tempo, porque Ele sim deve ser engrandecido. Por isso que nós precisamos entender aquilo que nós estamos carregando, aquilo que nós estamos manifestando em nós, vai dizer a quem nós adoramos e quem governa as nossas vidas. Porque quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, olhamos apenas para a situação, olhamos apenas para a dificuldade, nós não entendemos quem governa essa dificuldade, quem governa os seus problemas, quem governa as nossas vidas, quem governa a nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com Deus desse século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente,
Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente em Cristo, colocar a palavra dele na nossa mente, alimentar o nosso espírito dessa palavra, desse governo, desse poder, dessa autoridade. Porque só assim você vai estar renovando a sua mente todo dia. Porque todo dia tem um levante, todo dia tem uma luta, todo dia tem uma batalha. Todo dia o espírito de engano se levanta. Todo dia tem sofisma. Todo dia a gente se depara com alguém falando heresia, a gente se depara com tanta coisa nesse mundo, nesse sistema, que se nós não mantermos a nossa mente renovada em Cristo, alimentando ela, entendendo o governo de Cristo, entendendo quem Ele é, entendendo não só o que Ele fez, mas aquilo que Ele representa na minha vida. Quando nós entendemos isso, a nossa mente começa a ser renovada todos os dias. Todos os dias ela começa a ser alimentada. Todos os dias ela começa ali, ó, com capacetes da salvação. Pode vir dardos inflamados do maligno, que eles até tentam tomar a nossa mente, mas nós sabemos que a nossa mente é a mente de Cristo. Que nós temos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E os dardos inflamados do maligno não pode contra alguém que tem a mente de Cristo. Que pensa naquilo que é do alto, não pensa naquilo que é da terra. Que olha para o alto, de onde vem o seu socorro. Uma mente de Cristo é governada por aquilo que Cristo diz na sua palavra. Por aquilo que Cristo direciona. E às vezes a gente se perde porque a gente se alimenta do que falam, não do que Cristo fala. Mas a verdade na nossa vida são as verdades de Cristo, são elas que prevalecem em nós. É essa verdade, é isso que nós estamos lendo aqui no capítulo 2, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nesses lugares celestiais juntamente com Cristo, porque Ele nos ressuscitou, nos salvou. Ele gerou arrependimento no nosso coração, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos nos render a Ele. Ele gerou em nós arrependimento. Ele nos levou para um caminho do arrependimento, para que nós pudéssemos nos voltar para Ele, não mais viver a carne, não mais vivendo no curso desse mundo. O que é viver no curso desse mundo? É querer fazer tudo que o mundo oferece, é querer tudo que o mundo te dá, é querer receber tudo que o mundo te oferta, que o mundo hoje é uma grande oferta. Mas aqui a palavra fala que esse era o velho, esse era o velho homem, essa era a velha mulher que vivia nesse percurso desse mundo, que vivia para as coisas desse mundo, que vivia para as tentações desse mundo, que vivia com a sua carne voltada para as coisas desse mundo. Ele fala que esses eram os filhos da desobediência, que não obedeciam ao Senhor. Quanto tempo nós ficamos nessa ignorância? Quanto tempo? Mas a palavra também fala que o Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância. Mas hoje nós conhecemos a Cristo. Hoje nós conhecemos a verdade que nos liberta. Hoje nós sabemos que Ele nos reconciliou. Hoje nós sabemos quem nós servimos. Então nós não podemos mais voltar para esse lugar. Nós não podemos voltar, porque quando nós voltamos para esse lugar, nós não vivemos mais uma vida em liberdade. Nós vivemos uma vida preso de novo ao pecado, à mentira, ao engano. E sendo que Ele já nos libertou. E a palavra fala, se Cristo vos libertou, o quê? Verdadeiramente sois livres. Se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres.
E não temos que voltar para esse lugar. Não temos que sentir saudade desse lugar. Versículo 6, 7. Para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de nós. Não vem do que sabemos, do que conhecemos, do que entendemos, mas vem da graça, vem do amor de Cristo. Vem daquele que não poupou o seu próprio Filho único naquela cruz, por amor a mim e a você. Então isso não vem de nós, a salvação vem pela graça, vem por Ele, por isso que nós somos salvos. Isso é dom de Deus, que coisa linda. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha como Deus é perfeito. Não vem das obras, porque o homem tem um problema sério de se gloriar em tudo aquilo que faz. Ele se gloria, se ele põe um nome, ele quer colocar no outdoor, ele quer aparecer. E Deus, ele fala, você não é nada sem mim. Porque em João 15 fala que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E se não estiver ligado na videira verdadeira, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada. Tudo vem dEle. Por isso que Deus, Ele não deixou isso. Ele deixou essa palavra aqui dizendo assim, olha, não vem das obras, viu, sua salvação. Aquilo que tu está vivendo não vem de você. Sabe para quê? Para que a gente nem se glorie, para que a gente não diga, eu faço, eu sei, eu conheço, eu entendo, eu sou bom. Não, Deus nem permite isso. Nós nem podemos, se nós falarmos isso, nós estamos pecando contra Deus. Porque essa salvação, essa graça é dom de Deus, vem dEle, não vem de nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. Deus, Ele preparou um caminho para que nós andássemos nesse caminho. Deus, Ele preparou um caminho para que nós percorrêssemos através desse caminho, até que a gente chegue a essa plenitude em Cristo Jesus. Então há um caminho, há uma palavra, há uma verdade que nós temos que andar. É como na quinta-feira eu falei sobre a parábola dos talentos aqui. É a mesma coisa. Quando Deus, Ele deu os talentos, Ele deu talentos ao homem, Ele não deu porque a gente é bom. Ele deu porque Ele confiou em nós. Cada um na sua medida, para que esse talento, essa habilidade, esse dom, fosse para servir ao corpo, fosse para servir à igreja, fosse para servir uns aos outros, e principalmente para servir a Ele. Tudo que Ele nos dá é para servir a Ele. Quando nós entendemos isso, nós entendemos quem nos governa. Nós entendemos quem é o cabeça da igreja. E entendemos na igreja quem são as autoridades na igreja, porque nós entendemos debaixo de quem nós estamos sendo governados. Porque tem muita gente, às vezes, dentro da igreja, que diz que é submisso, mas é submisso de palavra, porque dentro nem pé fica. Não se submete, não se sujeita, não se rende, não se quebranta. Sabe o que é isso? Isso é desobediência. Isso é algo que nos tira do percurso, da onde a palavra que nós lemos aqui é um percurso, é um caminho a prosseguir. E esse caminho tem princípio. Esse caminho tem começo, meio e fim. Esse caminho você tem que se submeter. Você tem que se submeter a Cristo, você tem que se submeter às autoridades, você tem que se colocar, se sujeitar a isso. A sua casa, a esposa tem que se sujeitar ao esposo. Os filhos têm que se sujeitar aos pais. Sabe o que é isso? É princípio de Deus, é palavra de Deus. Uma casa que não tem sujeição é uma casa bagunçada, sem direção, que anda de qualquer jeito. Uma casa onde Cristo não governa, todo mundo manda. Uma casa onde Cristo não está como cabeça, cada um faz o que quer. Mas uma casa onde Cristo governa, onde Ele é o cabeça daquela casa, daquela família, a gente busca submissão, sujeição, rendição, a gente busca obediência, a gente busca ouvir, a gente busca aprender, a gente busca sentar na mesa.
Sabe por quê? A gente precisa, nesses dias, entender o que é verdadeiramente uma submissão. Porque tem muita gente fazendo um monte de coisa para si próprio. Tem um monte de gente fazendo, dizendo que é obra, mas está fazendo por seu próprio nome, porque não se submete, não se sujeita, não se coloca debaixo do governo de Cristo. Não, mas eu faço para Deus. Mas se você não honra e não se submete às autoridades que estão sobre a terra, sobre quem você está? Debaixo de quem nós estamos? Não adianta a gente querer estar na presença do Senhor, querer ser cheio do Espírito Santo, querer ser alguém na plenitude do Senhor, e não andar nos princípios, e não buscar a ordem de Deus, as ordenanças do Senhor. O Senhor é um Deus de ordenanças, igreja. O Senhor é um Deus que tem ordem, tudo tem ordem, todas as coisas têm ordenanças, o Senhor tem zelo pelos princípios dEle. Por isso que a gente precisa buscar entender nesses dias quem que está nos governando verdadeiramente. Entendemos verdadeiramente tudo isso aqui, toda essa palavra, todo esse governo, toda essa autoridade, toda essa soberania que Deus, Ele trouxe para o homem quando Ele reconciliou. A gente foi reconciliado na cruz, Ele trouxe tudo isso para nós. Mas tudo isso dentro de uma ordenança. Tudo isso dentro de princípio, tudo isso andando, caminhando, debaixo de princípio. E não adianta, que Deus Ele não está atrás de sacrifício, holocausto, agora confundi. Deus não está atrás de sacrifício, é isso? Ele quer o holocausto, amém? Deus não está atrás de sacrifício, sabe por quê? Porque tem muito sacrifício, que é sacrifício em vão. Tem muita coisa que é serviço, que é trabalho, a gente acha que é obra, mas fora de ordenança, amado, não vai para lugar nenhum, não gera nada em Cristo. Pode até gerar alguma coisa para você, mas em Cristo não vai gerar nada. Mas quando está debaixo de ordenança, quando está debaixo de princípio, pode até ir devagarzinho, vai devagarzinho. Mas está debaixo de ordenança, está debaixo de princípio, está debaixo da palavra, está debaixo de entendimento, está debaixo do governo de Cristo. Isso vai gerar a vida de Cristo, vai gerar tudo aquilo que nós estamos lendo aqui na palavra. E vamos aqui em Efésios 4, aqui, para dar continuidade aqui nessa palavra. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você entende que há uma vocação. Nós não fomos chamados de qualquer jeito. Existe um chamado do Senhor aqui. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, aquele que estava aprisionado no Senhor, mas aprisionado nele, grudado nele, ligado nele, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não existe vários deuses, há um só Senhor. Ele está dizendo, há um só Espírito. Ele está falando que é uma unidade. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender a verdadeira unidade. Nós entendemos que quando nós estamos juntos no mesmo propósito, aí há unidade. Quando nós estamos ligados em Cristo para o mesmo caminho, mesmo que eu goste de alguma coisa e você goste de coisa diferente, mas nós caminhamos no mesmo propósito, na mesma direção, para o mesmo lado, para o mesmo foco. Isso significa o vínculo da paz, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma unidade. Quando a gente não entende isso, a gente acha que unidade é só estar junto toda hora, e tomar café toda hora, comer toda hora. Às vezes você está sentado numa mesa e você nem tem unidade com aquelas pessoas. E às vezes você não está com aquela pessoa todo dia e você está ligado nela o tempo todo. Unidade. Mesmo propósito, mesma direção, caminhando para o mesmo lado, mesmo espírito. Você entende, igreja, que às vezes você não precisa estar
toda hora, todo dia, todo tempo, sentado dizendo, isso aqui é comunhão. Isso aqui é unidade. Muitas vezes é comelança. Mas não tem o mesmo coração. Não está no mesmo espírito. Não está no mesmo propósito, não está na mesma direção. Só está junto, é ajuntamento de pessoas. E não é esse o propósito do Senhor. O Senhor está nos ensinando, Ele está dizendo aqui, há um só Senhor. Ele está dizendo aqui, há um só Espírito. Ele está nos ensinando aqui que essa é a verdadeira unidade. Eu estou contigo, você está comigo, para o mesmo propósito, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós entraremos na mesma Canaã, nós queremos entrar, que os portões da eternidade se abram. Eu quero que o meu irmão entre, eu quero que a minha irmã entre, eu quero que o meu esposo, meus filhos, a vizinhança, que vão conhecer o Senhor, entre nesse lugar. Isso é caminhar no mesmo propósito, é caminhar na mesma direção. É entender que isso é unidade. Isso é uma verdadeira unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo. Não existe vários corpos. Existem placas de igreja. Mas quando nós nos reunimos, nós somos corpo, não somos uma placa. Aonde nós formos, nós somos o corpo com aquele lugar. Há um só corpo, ele está dizendo, e um só Espírito. Então não existe isso, não porque o Espírito falou, o Espírito disse, e não testificou em você nada. Não existe vários Espíritos, isso só existe no Espiritismo. Mas em Deus é um só Espírito, e em Ele não há sombra de variação e de dúvida de nada. É um só Espírito verdadeiramente que testifica em mim, testifica em você, que testifica em todos. E ele está dizendo aqui, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que coisa linda, um só Senhor, uma só fé. Quando a igreja entender isso, um só Senhor, uma só fé, o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, porque nós entendemos que é um só Senhor, é um só Espírito, como ele está dizendo aqui, é um único Deus, e o Deus que opera em todos, está dizendo aqui, Pai de todos, o qual é sobre todos, ele é Pai de todos, é diferente, né? É Pai de todos, é sobre todos, e Ele é por todos e em todos. Que coisa tremenda. Meu Deus, eu vou repetir isso. É Pai de todos, Ele é Pai de todos. O qual é sobre todos, Ele é sobre todos, Ele é por todos e em todos. Ele é completo. Deus é completo em nós. Meu Deus, Ele tem, por isso que Ele tem a plenitude de tudo em todos, porque Ele é completo. Ele não precisa de mais nada, nós é que precisamos de tudo dEle. Nós é que desejamos muito dEle, nós que necessitamos dessa plenitude, nós que necessitamos desse entendimento, nós é que desejamos de andar nessa mesma fé, nesse mesmo propósito, nessa mesma direção. Sabe quando uma igreja vai avançar? Quando nós deixarmos todas as ofensas de lado e andarmos em um só propósito, em uma só direção, em um só foco, para um só lugar, que leva a gente para a eternidade, que é o mesmo lugar. Aí nós estamos declarando essa plenitude aqui, ó. Aí nós estaremos declarando que Ele é tudo em todos. Ele é em mim, Ele é em você, Ele é na irmã, Ele é no outro. Não é porque eu sou pastora, não. Ele é você, Ele é no outro, Ele é no outro. Ele é em todos, Ele é tudo em todos. Ele é pleno. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto Ele subiu, que é senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Que lindo esse Deus! Aquele que desceu, meu Deus, Ele desceu para as partes mais baixas da terra.
Ele foi no inferno, buscou a chave. Sabe que Deus maravilhoso esse que você carrega, esse Deus que você serve. Ele também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que é teu dom? Para que é tua vocação? Para que é teu chamado? Para que é tua habilidade? Para que é? Para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Não é mistério, é ministério que está escrito aqui. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Todo mundo é necessário no corpo de Cristo. Todo aquele que se rende, todo aquele que se arrepende, todo aquele que foi transportado das trevas para a luz, todo aquele que se rende a Ele e que entende que isso aqui é submissão, igreja. Isso aqui é se submeter a Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui que todo corpo é de qualquer jeito? É todo corpo de qualquer jeito? Não. É todo corpo bem ajustado e ligado por todas as juntas. É estarmos ligados e ajustados por todas as juntas. Mas aí ele fala aqui de novo, a qual tem um cabeça, que é Cristo, que governa todas as coisas. E isso aqui é tremendo, né? Porque quando nós entendemos isso, ele diz assim, segundo a justa operação de cada parte. Cada um opera no seu dom. Cada um trabalha na sua medida. Cada um trabalha no seu quadrado. Mas todos juntos, nós formamos o quê? Um corpo bem ajustado, segundo a operação de cada parte, para fazer o aumento do corpo. Para o crescimento do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja. Cada parte, cada um faz a sua parte, cada um tem o seu chamado. Lembra que eu li? Apóstolo, profeta, mestre, está aqui. Cada um se movimentando no seu chamado, mas para o mesmo propósito. Se movimentando junto, no mesmo lugar, na mesma direção. Isso vai trazer o aumento do corpo de Cristo. O maior problema que a igreja enfrenta hoje é que cada um quer se movimentar no seu quadrado para um lado. Não vai dar certo nunca. Porque o Senhor só nos deu isso para juntar, não para espalhar. Ele deu para juntar, para aumentar a igreja, para edificar uns aos outros. Ele nos deu isso, nós somos presenteados por Ele com isso. Para que nós pudéssemos aqui juntos edificar o corpo em amor. E olha que lindo, né? Em amor. Para que pudéssemos edificar uns aos outros e o corpo em amor. Vocês estão me entendendo, igreja? Que vocês estão tão sérios. Mas precisamos entender isso nesses dias. Nós precisamos trazer essa compreensão, porque quando nós trazemos isso para o nosso entendimento, nós paramos de ser egoísta. Nós paramos de olhar só para nós. Nós paramos de olhar só para nossas coisas. Nós olhamos para a igreja como um todo. Um só Deus. Nós olhamos para a igreja como um corpo bem alinhado, bem ajustado. Eu consigo respeitar o meu irmão obreiro, minha intercessora, a missionária, o presbítero, o pastor, sabendo que todos eles, juntos, nós estamos nos movimentando para o aumento do corpo, para a edificação do corpo. É uma mesma linguagem, é uma mesma direção. É um só Senhor que nós servimos. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.
Queria que nessa noite, amado, que o Espírito Santo de Deus, ele tomasse o seu entendimento nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja, está falando comigo. O Espírito Santo está falando com nós aqui, amados. Um reino dividido, ele não prospera. Uma casa dividida não prospera, um ministério dividido não prospera. Nada que você fizer dividido vai prosperar. Porque você precisa entender que tudo é para o ajuntamento do corpo. Se você está aqui nessa igreja, o Senhor te colocou aqui para o ajuntamento dessa igreja, para o ajuntamento desse corpo, para a edificação. E não é só aqui. É de todo o corpo de Cristo, onde você for. Aonde você estiver ligado com alguém, um cristão, alguém que reconhece o Senhor como Senhor da sua vida também. Você é um com Ele. Você é um corpo ligado nele também. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos ligados nele, nós somos ligados por nós. Nós não fomos ligados em Cristo pela nossa vontade, nosso querer, ou por nós mesmos, nós somos ligados pelo amor de Cristo. Nós somos ligados por aquele sangue derramado naquela cruz, por aquele amor, tão grande amor, que nos reconciliou nele, nos ligou a Ele. E Ele está ensinando a igreja a viver esse amor, a viver essa plenitude, a viver debaixo dessa soberania, a viver debaixo dessa grandeza que Ele é, desse poder que Ele é, a entender que Ele é um Deus só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Não há outros deuses, não existe isso em nós. E nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Nós estamos aqui para suportar uns aos outros. Nós estamos aqui para curarmos uns aos outros. Nós estamos aqui para ministrarmos uns aos outros. Nós estamos aqui para sermos igreja. Nós estamos na terra para ser igreja. E a igreja é isso. É a igreja que entende o seu papel, entende a sua função, entende a sua vocação, entende o seu chamado e quer trabalhar na verdade. Por mais que venha o espírito de engano, mas a igreja que conhece a verdade, ela prevalece na verdade. Nada pode te roubar, nada pode te tirar da verdade, se você permanecer ligado nessa videira verdadeira que é o Senhor. Por isso eu queria que nessa noite, eu vou pedir para você sair do seu lugar. E você vai se juntar com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero que nós venhamos orar como esse corpo bem alinhado, bem ajustado. Onde cada parte tem uma função. Mas o Senhor é aquele que opera tudo em todos. Eu quero que você saia do seu lugar e você vai orar com essa pessoa. Para que nós possamos ser essa igreja bem ajustada. Para que nós possamos ser esse corpo bem ajustado. Não fique sozinho. Eu quero que você vire para essa pessoa, junte com essa pessoa, dê as mãos para essa pessoa. Nós vamos orar como igreja, nós vamos orar como corpo de Cristo aqui nessa noite. E você vai declarar nessa noite que você é essa pessoa com essa que você está. Você vai declarar que um só Deus está sobre a vida de vocês, que vocês estão sobre o mesmo propósito. Estamos servindo ao mesmo Senhor, andando na mesma direção, prosseguindo para o mesmo caminho. Que em nome de Jesus, que nada nos separe, que nós venhamos entender o papel de edificar uns aos outros em amor. Ore por essa pessoa, ore por essa igreja, ela é uma igreja. Ore declarando contra toda mentira de Satanás, contra a igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo. Ore declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a igreja de Cristo bem alinhada, bem ajustada, com todas as partes funcionando. Você tem autoridade para declarar nessa noite. Você foi chamado, você tem vocação. Há uma obra na sua vida nessa noite. Declare isso, profetize isso sobre essa pessoa nessa noite. Declare: fomos chamados para nos ajuntarmos ao corpo de Cristo, para o ajuntamento e crescimento da
igreja, e nós vamos avançar, nós vamos romper, nós vamos saquear o inferno e as trevas, para libertar aqueles que estão presos, cativos, oprimidos. Mas nós nos levantamos, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para essa edificação, nós fomos chamados por Ele, para cumprirmos a nossa vocação, para fazer aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Por isso não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entremecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Caia por terra toda dureza de coração nessa noite, em nome de Jesus. Não andaremos mais no nosso próprio entendimento, não andaremos mais corrompidos pela nossa própria carne, ao quais, havendo perdido todo sentimento, se entregar à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Nós repreendemos toda a impureza, nós repreendemos tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que contamina o corpo, tudo aquilo que corrompe o corpo, tudo aquilo que gera enfermidade no corpo. Nós repreendemos nessa noite, no poder do nome, do sangue de Jesus, que lava o corpo, que purifica o corpo, que limpa o corpo de toda impureza, de tudo aquilo que é impuro. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Nós nos despojamos do velho homem, que é corrompido pelo engano. Nós quebramos toda a obra do inimigo, todo o decreto de Satanás que corrompe o homem, levando ao seu próprio engano, a sua própria verdade, quando a verdade única é a verdade de Cristo, é a palavra que liberta, é o poder que opera em tudo, em todos, em todo o tempo. Nós declaramos sobre a igreja, nós declaramos sobre o corpo, nós revestimos a igreja do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Nós revestimos a igreja de Cristo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Nós revestimos a igreja de justiça, verdade, santidade. Nós revestimos essa armadura de Deus, que nos trará justiça no corpo, verdade no corpo, santidade no corpo. Em nome de Jesus, nós declaramos a palavra nessa noite. Nós declaramos que estamos sendo revestidos de Cristo, revestido do teu poder e da sua autoridade, revestido da sua armadura e da sua justiça e da sua verdade. Nós nos revestimos com a armadura de Deus, o capacete, a couraça, o cinturão da verdade. Calçamos os nossos pés com o evangelho da salvação, para pregar as boas novas aos aprisionados, aos cativos e oprimidos. Iremos sim, iremos pregar, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Iremos consolar todos os tristes, iremos ordenar acerca da triste de Sião, que lhe se dê ornamento por cinza, óleo, gozo por tristeza, veste de louvor por espírito e
angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Edificaremos os lugares antigamente assolados, restauraremos os de antes destruídos, renovaremos as cidades assoladas, destruídas. De geração em geração haverá estrangeiro que aposentará os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos clamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhe darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. Eu declaro essa palavra, eu declaro sobre cada casa, eu declaro sobre cada família, eu declaro sobre cada geração, eu declaro o cumprimento da tua palavra, eu declaro nessa noite sobre essa igreja, eu declaro, Senhor, profetizo sobre todo o vale de osso seco, aonde houver um vale de osso seco, sequíssimo, seco, sem vida, eu declaro e profetizo: sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, e junta nervo com nervo, carne com carne, junta os tendões, junta e levanta o exército do vale de ossos secos. Eu declaro que se levantará, Senhor, uma igreja que ama a sua presença, que ama estar contigo e que deseja ardentemente pela sua vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.